Nós estamos numa série de mensagens expondo a primeira carta de Pedro. Eu convido você a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Obrigado. Hoje nós vamos ler do verso 18 ao 22. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 ao 22. O tema da mensagem dessa noite é o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, do 18 ao 22, diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Tem até uma canção que retrata isso, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Tema: sofrimento de Cristo. Essa passagem aqui é uma das mais difíceis de todo o Novo Testamento, gente. Início de conversa aqui. Mais difícil. Eu não vou adentrar, de repente você está, né? Eu fico assim, poxa, nas partes mais difíceis desse texto. Por quê, pastor? Porque me falta ainda uma leitura mais robusta, mais estudo, mais reflexão dessa mesma passagem aqui. Principalmente do verso 21 e 22, que são os mais tensos para mim aqui desse texto. Porque tem pontos que aparecem aqui que são estranhos ao longo de todo o Novo Testamento. Tipo, perguntas que podem surgir aqui e que devem surgir quando lemos o texto. Que espíritos em prisão são esses aqui? Tem pelo menos umas 4 possibilidades de interpretação. Tá? E eu não me convenci com nenhuma das 4. Com nenhuma das 4. Mas existem 4 possibilidades de interpretação. Aonde foi essa pregação? Foi onde? O texto vai dizer também, mais aqui abaixo, que Cristo desceu ao inferno. Eu acho isso um absurdo. Aqui no texto. Sim, a interpretação que se dá sobre isso. Não o texto em si. Mas a interpretação que se dá que Cristo foi ao inferno lá e tomou as chaves do diabo, coisa do tipo. Já vi pessoas pregando sobre isso. Eu acho essa interpretação a mais louca possível dessa passagem. Outras perguntas que surgem aqui, dessa parte finalzinha, entre 21 e 22. Batismo salva? A entender uma leitura que parece que batismo salva? Não é isso. Nós sabemos que o batismo não salva. Então, o que o apóstolo Pedro estava querendo dizer com isso aqui? Hoje é difícil a fazer algumas afirmações. Mas o que você vai trabalhar então, pastor? O sofrimento dele dos versos 18 ao 20. Por quê? A temática, tanto desse bloco aqui, qual é? É o sofrimento que Cristo passou na cruz. E quais são, ou foram também, os benefícios desse sofrimento de Jesus na cruz para os crentes? Esse parece o ponto central desse bloco de versículos a ser tratado aqui. Esses pormenores, que também têm a sua relevância, mas a complexidade deles é tamanha que divide muitas opiniões.
E não é fácil chegar num consenso, porque é um texto extremamente difícil. Por quê? Você não encontra muitos paralelos em outras passagens bíblicas para tentar compreender o que o apóstolo Pedro, ao fazer tais afirmações, que ele tinha em mente. Você pode fazer, de repente, um leque aqui com a carta de Judas, que vai tratar algo semelhante aqui. A segunda carta de Pedro também, alguma coisinha ali também, mas fechar uma interpretação é um pouco mais complicado. Admiro aqueles que fazem e lidam com esse texto e tomam algumas posições, são pessoas muito mais capacitadas, admiro elas, ok? Mas não vou me atrever a dar uma informação da qual eu mesmo não me sinto seguro para passar. O nome disso é honestidade, irmão. Tá? Não vou inventar coisa aqui do texto que eu não tenho certeza se é. Aquilo que eu falo é que eu tenho convicção para poder falar. Essa parte que eu não tenho. Li, estudei, li muita coisa, ouvi muita coisa, mas eu, pastor Marco, não tenho a convicção suficiente para poder, nesses versos finais aqui, dar uma posição honesta, verdadeira com a igreja. Vocês podem ouvir isso em outro lugar, a pessoa pode falar o que achar, mas o pastor Marco, pastor da Comunidade de Redenção, não vai inventar coisa. Tá bom, gente? Amém. Então eu vou trabalhar aquilo que é claro para mim aqui no texto. Tá bom? Voltando aqui ao ponto. Fiquem assustados não, tá, gente? É só a introdução. Por que o tema do sofrimento aqui? Nos versos anteriores, conforme nós temos feito a exposição, a temática que o apóstolo Pedro vai tratar aqui é os sofrimentos. Que tipo de sofrimento? Nós falamos na semana passada o sofrimento por causa da injustiça. Como que o cristão sofre quando ele é injustiçado, mesmo fazendo a coisa certa? Não foi disso que nós falamos na semana passada? A continuidade do texto, qual é a base para o meu e o seu sofrimento, do qual o apóstolo Pedro, nos versos anteriores desse capítulo 3, está tratando? O sofrimento de Cristo. Quando eu e você sofremos injustiças, quando eu e você passamos por qualquer tipo de sofrimento como cristãos e iremos passar, se é que já não estamos passando hoje, nesse exato momento que está aqui, ou que está nos acompanhando online, é a base para o nosso sofrimento, é olharmos para o sofrimento de Cristo. Ele é o fundamento, é a base. E o que a morte ou o sofrimento de Cristo tem a nos ensinar nessa noite? Quero falar de 3 verdades que me saltam aos olhos nesse texto sobre a morte de Jesus aqui. O verso 18 diz assim: pois também Cristo morreu, quantas vezes, gente? Uma única vez. Isso é central para a fé. Não tem como negociar, nenhum cristão, ou que se diz um cristão, pode negociar essa doutrina aqui. Ela é basilar, é o nosso chão. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Cristo não morreu 2, 3, 5, 10 vezes, não, ele morreu uma vez só. Não tem como negociar isso. Qualquer grupo que se diga cristão, ou alguém que se apresente como cristão, que nega essa doutrina aqui, essa verdade bíblica, desconfie. No mínimo está confuso, para ser sutil com essa pessoa. No mínimo. Está confusa. Não entendeu ainda o que é a morte e a mensagem do Evangelho. Porque isso aqui é o fundamento da nossa fé, irmãos. Cristo morreu uma única vez. O texto vai dizer: o justo, pelos injustos, para conduzir-vos ou nos levar a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Isso aqui dá para fazer várias mensagens de desdobramento disso aqui. Uma coisa importante já no verso 18 sobre a morte de Cristo. Desses versos que eu acabei de ler aqui. A morte de Jesus foi uma única vez. Ela foi perfeita, de maneira insubstituível. Não precisa ocorrer de novo.
ela foi pelos nossos pecados e ela nos deu a real salvação pelo sangue do Cordeiro. Não dá para negociar isso. Outra coisa que afirma aqui no verso 18, na parte final: morto sim na carne e vivificado no espírito. Existia já na época aqui do Novo Testamento, de maneira incipiente, isso vai se desdobrar mais à frente, no segundo século principalmente, uma heresia, ou seja, um ensino que é contrário às Escrituras. Não é uma posição doutrinária divergente, não, é heresia. É algo que não é cristão. É algo não bíblico, algo não sustentado pelas Escrituras. Que Cristo, quando morreu, o que ressuscitou foi apenas o seu espírito. Existia uma corrente já aqui, por isso essa defesa. João vai trabalhar isso de maneira mais contundente, somente a primeira carta de João vai trabalhar isso já no primeiro capítulo, de que Jesus, ao morrer na cruz, quando ele ressuscita, ele não havia ressuscitado em carne, mas apenas um espírito, como se fosse um fantasminha. Lembra do Gasparzinho? Muitos acreditavam que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, não foi de carne tangível, algo que pudesse ser pego de verdade, mas como fosse um fantasma que vagava, uma assombração. Não é à toa que essa corrente era um tanto quanto popular naquela época, que quando Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez, qual foi a expressão que um deles teve? É um fantasma. E levou um susto. Mesmo Jesus, durante o seu ministério, tendo afirmado categoricamente que ele iria ressuscitar. Jesus falou isso em vários momentos aos seus discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O Filho do Homem vai se levantar. Mas os discípulos ainda não haviam compreendido a totalidade dessa revelação bíblica. E quando Jesus ressuscita entre os mortos, para os discípulos, eles levaram um susto. Não é à toa também, outra coisa curiosa no texto, a gente passa às vezes percebido, é que quando Jesus ressuscita e está com seus discípulos, Tomé, se é você mesmo, está aí, Jesus, eu só acredito que se eu tocar em você. Tá bom, vem cá, incrédulo. Toca aqui na minha mão aqui. E viu lá as marcas de tudo aquilo que Jesus sofreu e pôde tocar e se arrependeu ali. Então percebam que essa ideia era um tanto quanto circular já entre os primeiros cristãos. Isso vai se popularizar mais ainda à frente, vai se desenvolver mais à frente. Então afirmar que Jesus, o apóstolo Pedro, que ele, morto-se na carne, vivificado no espírito, essas duas noções, ela é real. Cristo morreu de verdade, irmãos. Os discípulos não estavam enganados. A morte de Jesus não foi uma fraude. Amém, irmãos? Amém. Só está assim, né? Não podemos ter dúvida disso. Jesus não morreu, foi algo falso. Não, ele morreu de verdade. E ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, com seu corpo físico, vivificado em espírito, verdadeiramente. Para os seus discípulos, o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que ele apareceu primeiro aos 12, depois apareceu a ele como um abortivo, como um dos últimos, piores dos apóstolos, e apareceu para mais de 500 pessoas. É impossível, irmãos, humanamente falando, que mais de 500 pessoas tenham se enganado assim a respeito da ressurreição de Jesus. Que todo mundo tenha tido, sabe, uma catarse coletiva em lugares diferentes. Não foi no mesmo lugar, em lugares diferentes, que todo mundo teve uma catarse e se enganou sobre a ressurreição de Jesus. Isso é impossível de ter acontecido.
céticos, ateus, pessoas que ridicularizam a fé cristã, para fazerem isso, vão das defesas mais absurdas possível, para não darem crédito ao relato simples e ao mesmo tempo profundo da ressurreição de Jesus. E negam isso. Mas nós, como cristãos, temos que crer nessa verdade porque ela é a base da nossa fé. Sem a ressurreição de Cristo, não tem cristianismo. Não há cristianismo. Não há fé cristã. Não faz sentido de nos reunirmos como igreja. Não tem igreja. Simplesmente assim. Sem a ressurreição de Cristo, não há igreja. Não tem razão da existência da igreja. Infelizmente, muitos pastores têm apregoado isso aí, de maneira sutil, alguns descaradamente. A sutileza, né, vai perdendo um pouco as coisas. Alguns afirmam, líderes, pessoas, pregadores da palavra, já vi isso, tá? Não estou inventando, que Jesus ressuscitou apenas no coração das pessoas. Ele não ressuscitou fisicamente, mas no coração. E essa ressurreição no coração é que fez e motivou os discípulos a continuarem a sua pregação. Gente, isso é um absurdo. Isso é negar a base da nossa fé. Não deem crédito a esse tipo de mensagem, porque é falso. Isso é uma heresia absurda. Isso é quebrar uma base central da nossa fé. Não crer na ressurreição de Jesus é simplesmente não ser cristão. Não tem como negociar tal coisa. Avançando aqui sobre a morte de Cristo e seu sofrimento. O apóstolo Pedro aqui, no verso 17, do capítulo 3, ele diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É esse o link que o apóstolo Pedro dá para apontar para o sofrimento de Cristo na cruz, para mostrar a base do que eu e você, como cristãos, quando sofremos, devemos olhar para a cruz de Cristo. Avançando. Cristo foi tratado injustamente. Por quê? Para que pudesse morrer pelos injustos e levá-los a Deus. Morreu como nosso substituto. Onde está isso, pastor? 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Acompanhe aí. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E ele fez isso uma única vez. Hebreus, capítulo 9, 24 e 28, vai fazer essa afirmação categórica para a gente. Jesus sofreu por praticar o que é bom. Jesus não morreu pelos seus próprios pecados. Amém, irmãos? Porque Jesus não cometeu pecado. Afirmar que Jesus cometeu pecado é outra heresia. Jesus viveu aqui e se prostituiu, tinha um caso com Maria Madalena. Vocês já ouviram isso em algum lugar, gente? Filme, livro. Jesus teve um caso com Maria Madalena, teve filhos com ela, foi viajar para a Índia. Enfim, as coisas que vão aparecendo aí. Cristo não cometeu nenhum pecado. Nenhum pecado. Não tinha pecado algum. 1 Pedro 2, verso 22. Acompanhe. Está inventando isso, pastor. Não estou não. Acompanhe a sua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 23, para concluir aqui. Pois ele, quando ultrajado,
não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o Jesus que nós servimos e amamos, irmãos, e não cometeu pecado. Pedro faz uma transição do sofrimento do cristão para o sofrimento vicário de Cristo. O sofrimento de Cristo, então, é singular, único. Não tem paralelo, não tem igual. Aquilo que Jesus fez na cruz, por nós pecadores, ninguém poderia fazê-lo. Quais são, então, as 3 verdades sobre a morte de Cristo aqui? Primeira verdade, que nos salta os olhos desse texto. Ela foi eficaz. A morte de Cristo na cruz foi eficaz. Cristo morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 3, faz essa afirmação. E veja, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, de 1 Coríntios, ele vai tratar da doutrina da ressurreição. E antes dele adentrar a doutrina da ressurreição, ele aponta qual é a base? Cristo, que o que? Ressuscitou dentre os mortos dos nossos pecados. E faz um paralelo já no início do capítulo 15 de 1 Coríntios, da ceia. Muito interessante isso. Muito interessante. Como que os símbolos da nossa fé, batismo e ceia, estão conectados com a vida e morte de Jesus, assim como a minha e a sua. Nós morremos e ressuscitamos com Ele. Com Ele quem? Com Cristo, irmãos. Por isso temos esperança. Por isso podemos pregar a mensagem do Evangelho ousadamente. Porque ela é a única mensagem que pode, de verdade, transformar o coração pecador do ser humano. Nada nesse mundo pode transformar por inteiro, de dentro para fora, que é a verdadeira transformação do ser humano, que não seja a mensagem do Evangelho. Outros elementos são importantes para a transformação, valores sociais são importantes, tudo isso são coisas importantes, mas o que muda de verdade o coração do ser humano é o Evangelho. Porque é a transformação espiritual de dentro para fora que uma boa educação não vai fazer, estudar nos melhores colégios do mundo não vai fazer, ter o melhor emprego do mundo não vai fazer isso. Ter as melhores políticas públicas do mundo não vai fazer isso, irmãos. Você ganhar muito dinheiro, não vai fazer. O que vai transformar o coração do pecador é a mensagem do Evangelho. Porque ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, irmãos. Só o Evangelho pode fazer isso. Pela morte na cruz, o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 2, 14 e 15. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e despojou os principados e potestades. Sua morte foi única. Jesus sofreu pelos pecados do seu povo de uma vez por todas. Hebreus 7, 27 diz assim: ele não precisa oferecer sacrifício diariamente. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Quer melhor intérprete do que o autor de Hebreus, irmão? Não tem. A respeito do sacrifício de Jesus. Não tem. Porque ele pega exatamente o livro de Levíticos e de Números e interpreta perfeitamente, porque ele é autor inspirado por Deus. Não tem melhor interpretação do que do autor bíblico. Não tem. Eu posso errar na minha interpretação, você pode errar e a gente vai errar. Agora, o autor bíblico não.
Aquilo que o Bíblia diz é verdade absoluta para nós, irmãos. Para nós. Eles não erraram, porque eles foram inspirados por Deus. Então existe uma diferença entre a inspiração e a iluminação. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo, dependemos da graça de Deus para melhor compreendermos essa verdade que está revelada para nós. O autor bíblico, ele foi inspirado, foi Deus diretamente que falou com ele para que ele escrevesse cada palavra dessa lindeza que é esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus, irmãos, para nós. Hebreus 9:26, essa verdade se confirma mais ainda. Se fosse assim, Hebreus 9:26, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas, para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício, irmãos. Essa expressão aqui, fim dos tempos, é muito interessante porque ela aparece no Antigo e reforça no Novo Testamento. Qual a ideia aqui? Rapidamente. Fim dos tempos aqui, e essa ideia presente no Antigo e que é requerida no Novo, é o fim do tempo quando Jesus veio a sua primeira vinda aqui na Terra. Com o cumprimento da vinda dele. Ou seja, a primeira vinda de Cristo inaugurou uma nova era. Que era essa? A nova aliança pelo seu sangue. O que nós aguardamos então, pastor? A sua segunda vinda. A consumação dos séculos. Quando Cristo voltará com poder e glória para o seu juízo. Ou para o seu acerto de contas. É isso que eu e você ansiamos e aguardamos. Para quando eu e você estivermos na eternidade com o Senhor. Cristo, quando veio na primeira vez, veio como servo sofredor. Cumprimento das Escrituras. Lá no profeta Isaías e tantas outras passagens. Veio para sofrer, para morrer no nosso lugar. Quando ele voltar, irmãos, ele volta como rei, como leão da tribo de Judá, para nos julgar este mundo. Hebreus 10:14, falando sobre a morte de Cristo, a sua eficácia. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Quem está sendo santificado, irmãos? Nós, a igreja de Cristo, o povo de Deus na face da terra, os crentes que foram regenerados verdadeiramente pelo Espírito Santo, estão sendo santificados todo o santo dia. Desculpa a redundância. Está sendo santificado. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 2, fala isso. Qual a ideia? É de aplacar a ira divina. O que era propiciatório? É onde eram feitos os sacrifícios de derramamento de sangue. Na Arca da Aliança. A gente vai estudar isso aqui com calma, em tempo oportuno. A riqueza, a beleza da Arca da Aliança e os símbolos disso com o sacrifício de Jesus na cruz, irmão. É um negócio para a gente sentar, ouvir, chorar, agradecer a Jesus, tamanha a perfeição do Deus que eu e você servimos, irmãos. Tudo que Deus fez e faz é majestoso, grandioso, não tem plano B, irmãos. Nada é obra do acaso no plano redentivo, nada, absolutamente nada. As Escrituras do Novo Testamento mostram para mim e para você absoluta segurança quanto ao que sucedeu na cruz com Cristo. Algo que não é necessário que seja repetido de novo. Algumas pessoas já devem ter ouvido assim: se Cristo aparecesse hoje, ele ia ser crucificado de novo. Já ouviram isso? Se Cristo andasse hoje, o pessoal ia crucificar Jesus de novo. Não, irmãos. Quando ele voltar é para julgar. Aquilo que já foi. Ele não vai ser crucificado de novo, ele não precisa morrer de novo, já morreu uma única vez, irmãos. Quando ele voltar é para julgar, é para reinar com poder e glória.
mostrando que o pecado não o derrotou, que ele é vitorioso, nem a morte pôde contra Jesus. E por isso aí você temos esperança. A segunda verdade da morte de Cristo, ela foi substitutiva, ou seja, ela foi no nosso lugar. Seria possível Deus perdoar a humanidade sem Jesus ter morrido? Não! Um sonoro não! Não tem como. As Escrituras afirmam para nós categoricamente que só tem como se chegar a Deus por meio do sacrifício, por meio do sangue de Cristo. Só há um caminho, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não tem outra mensagem. Isso é muito intolerante. A mensagem do Evangelho, ela é firme, irmãos, categórica, não dá para negociar. Não dá para botar Jesus e outra pessoa do lado para dar uma força? Não tem, irmãos. Para quebrar o galho de Jesus? Não dá. É só Jesus e mais ninguém. Essa é a mensagem que abalou o mundo aqui e continua abalando esse mundo até hoje, irmãos. Não dá para negociar. Você vai achar que ser tolerante, mensagem fundamentalista, mensagem de gente reacionária, gente violenta, gente que não entende nada, irmãos. Jesus foi categórico em afirmar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, disse Ele, não fui eu, foi Jesus que falou isso. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Não tem como alcançar a salvação por meio das obras, não tem como ser salvo sendo bonzinho, ajudando os pobres, não tem, irmão. Criando ONG, não tem como. Só por meio de Jesus Cristo. Você pode doar toda a sua fortuna para todos os pobres, famintos da face da terra. Isso não vai trazer salvação para você. Você pode fazer o bem para todas as pessoas do mundo. Isso não vai trazer salvação para você, nem para ninguém. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E é só Ele. À luz da palavra de Deus, é impossível ao homem ter comunhão com Deus sem que haja o pecado expiado, ou seja, perdoado. Porque Deus jamais poderia declarar um pecador justo sem Ele mesmo, Deus Santo, se comprometer com a sua própria natureza, que é a santidade, irmão. Não tinha como. Deus seria injusto se declarasse justo o pecador sem a devida expiação, ou seja, sem o devido perdão dos pecados. Pois ao pecador cabe somente a condenação, a pena decorrente do seu pecado. Quando Adão peca no Éden, Deus não, na conversa com Adão e Eva ali, não disse para eles: poxa vida, dá um jeito para mim. Vocês pecaram. Resolve aí, que eu não tenho mais o que fazer aqui agora. Não, irmãos. Eles foram condenados. Foram punidos. Porque a ordem de Deus antes da queda foi: se comer, vai morrer. Desobedeceram. Comeram. Morreram espiritualmente, fisicamente. E teve uma punição para eles. Mas o nosso Deus é tão gracioso, irmãos, tão bondoso, que mesmo em meio à punição, tanto para Adão quanto para Eva, há a manifestação da sua graça. Por quê? Por meio da mulher, lá em Gênesis 3,15, tem a promessa do quê? Do Evangelho. Porque o seu descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Está escrito isso lá, meus irmãos. Isso aconteceu quando? Na cruz. Em meio à condenação do pecado e a sua consequência, Deus manifesta a sua graça e bondade. E veja, em Gênesis 3, quando eles pecam, eles tentam, como nós fazemos, dar um jeito para o nosso pecado. Vamos nos cobrir com folhas de figueira.
vamos aplacar a ira de Deus do nosso jeito. Deus rejeita isso, irmãos. É Deus que providencia para eles a redenção. Por quê? A redenção só vem de fora. Alguém que está para além de nós. Alguém que é o Criador de todo o universo. A salvação, a redenção não poderia vir por nós mesmos, porque somos pecadores. A salvação assim não seria mais pela graça, mas pelas obras, pelo mérito, pela bondade, pelo nosso jeito, pelo nosso esforço. E é Deus que providencia para eles roupas ali de animais. O texto não mostra, mas dá para fazer uma inferência aqui no texto, sem ferir o contexto, de que há um derramamento de sangue ali. Como que fez pele de animal ali? Sem o próprio Deus ter proporcionado o derramamento de sangue de animais ali. Mostrando essa lógica já do Antigo Testamento sobre a importância do derramamento de sangue para perdão de pecados. Isso dá para tirar mais uma inferência quando acontece o primeiro homicídio, lá em Gênesis 4, quando Caim mata Abel. Há também ali um indício de que há um sacrifício oferecido de sangue. Mostrando a importância do sangue para o perdão dos nossos pecados. Olha o que diz Romanos 5,19. Veja, 3 verdades sobre o sofrimento de Cristo. Primeiro, que eu falei, ela foi eficaz. Segunda, ela foi substitutiva, ou seja, Cristo morreu no nosso lugar. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Essa é a lógica que o apóstolo Paulo vai apresentar na carta aos Romanos. Todos pecaram e carecem da graça ou da glória de Deus. Todos pecaram. Pela ofensa de Adão, que desobedeceu à lei estabelecida por Deus no Éden, dela não comerás, entrou o pecado no mundo. Isso afetou apenas Adão? Não. Toda a raça humana. Todos. Por quê? Adão era o representante da raça humana. Por isso que quando Adão peca, todos caem em pecado. Todos herdam pela natureza adâmica, que a gente chama, o pecado dele. Por isso que não há um justo sequer, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que todos são pecadores e precisam ter seus pecados perdoados em Cristo. A separação de Deus alcançou todos os descendentes de Adão. Todos. Não há um sequer na face da terra que não seja um pecador e que careça da graça de Jesus. Qual a terceira e última verdade? É que eu termino. Sobre o sofrimento de Cristo. Ela foi pelos nossos pecados. Jesus, irmãos, isso é outra coisa que tem sido, às vezes, propagada por pastores, teólogos. Não sei o que o pessoal está na cabeça agora, gente. Não é possível. Coisa assim que está arrepiando na alma. Nada novo. Mas que convence, às vezes, muitas pessoas. Jesus não morreu por uma causa, irmãos. Jesus não era um líder político, um líder revolucionário. Nada disso, irmãos. Jesus não morreu por uma causa. Jesus não morreu
para nos dar um exemplo de moralidade. O mestre da moral, olha só, me imitem aqui porque eu faço todas as coisas corretamente, então quero que vocês também me imitem porque eu sou o grande mestre da moralidade, porque eu faço tudo corretamente, então me imitem. Não, irmãos. O apóstolo Paulo é contundente em afirmar para nós qual foi o motivo real da morte de Cristo na cruz. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Hebreus 9:15. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertar-nos do castigo dos pecadores que haviam cometido sob a primeira aliança. Romanos 3:25. Tem muitos outros, apenas esses 3. Deus apresentou, veja, Deus apresentou, Romanos 3:25, Jesus como sacrifício por uma causa. É isso, irmão? Não. Apresentou Jesus para nos dar um exemplo da moral. Porque Jesus era bonzinho. Não, irmãos. Como sacrifício pelo pecador. Com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Cristo pagou nosso débito, a nossa conta negativa, da qual jamais poderíamos pagar, cancelando a lista de nossa dívida causada por causa dos nossos pecados. Cristo cancelou, pagou isso. A penalidade do pecado é a morte. Por isso Jesus precisou morrer para que através da sua morte, por meio do seu sacrifício, fosse pago o preço do nosso resgate. Nós fomos resgatados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos no cativeiro chamado pecado, acorrentados. Não tínhamos forças para arrebentarmos, tirarmos as correntes que nos aprisionavam, chamado pecado. Cristo veio até nós e arrebentou essas correntes com as suas próprias mãos, irmãos. E nos tirou da escravidão, do pecado, da morte, da ira divina, da qual nós merecíamos, e nos deu vida quando nós não tínhamos. Essa é a mensagem que devemos pregar continuamente, irmãos. Em virtude do sangue derramado de Cristo na cruz, obtivemos, pela graça, perdão total, irmãos. Não é só para hoje não, pastor? Não tem validade esse perdão de Jesus, não? Não é só até o final de 2022, depois tem que renovar o contrato? Não, irmão. Porque é pela graça. Graças a Deus. O pecado que eu e você cometemos hoje, que vamos cometer amanhã, que vamos cometer, quem sabe, daqui a 10 anos, 20 anos, Cristo nos perdoou, irmãos. Cristo nos perdoou. Esse texto aqui lido, e aqui caminhando para o final, em 1 Pedro, capítulo 3, 18 a 22, é um encorajamento para nós, cristãos, de que, sendo crentes, iremos sofrer por causa da fé em Jesus. E que temos que olhar para o sofrimento de Cristo como o nosso modelo para a nossa caminhada nesse mundo, porque somos peregrinos, irmãos. Lembrem-se, a carta do apóstolo Pedro é para cristãos peregrinos. Estamos aqui de passagem. A nossa pátria é celeste. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele.
Por isso as coisas desse mundo marcado pelo pecado nos soam e devem ser sempre estranhas para nós. Quando não há um estranhamento com esse mundo marcado pelo pecado, pelo crente, é que você já foi cooptado. É que a sua mente já foi secularizada. É que você está se tornando mundano, linguagem popular de crente. Está virando mundano. Está se acostumando com os valores desse mundo. E tentando, de alguma forma, macular a mensagem do Evangelho com os valores e os princípios desse mundo marcado pelo pecado. Eles estão deixando de ser crentes. Ou estamos adoecidos na alma. Ou estamos confusos mentalmente, espiritualmente, a respeito da fé em Cristo Jesus. Porque o chamado do cristão é um chamado ao sofrer, irmãos. O apóstolo Paulo aqui conclui, dizendo para Timóteo: sofre ou participa comigo dos meus sofrimentos. O apóstolo Paulo não chamou Timóteo: participa comigo da festa, do churrascão aqui, da rodada de pizza, com Coca-Cola, lá em Guaraná. Participa comigo. Não, irmãos. O apóstolo Paulo chama Timóteo, aquele jovem pastor, crente, para participa comigo dos meus sofrimentos. Esse é o chamado crente. Por isso devemos olhar para o sofrimento de Cristo como a nossa base. Se ele, sendo um filho de Deus, teve que sofrer e sofreu com um plano divino para nos resgatar dos pecados, eu e você vamos sofrer por causa do amor que nós temos por ele. Vamos sofrer, irmãos. Injustiça? Vamos. Incompreensão? Vamos. Estamos certos? Vamos. Estou errado? Mais ainda. Não tem como, irmãos. Não tem alegria esse negócio não, pastor? Tem. Saber que sofrendo por amor a Cristo, essa é a nossa satisfação. Aí você sabe o masoquismo, então você não entendeu o Evangelho. Porque o mundo diz que você não pode sofrer, você não pode passar por nada, você não pode ter problema nenhum. Por isso temos uma geração cada vez mais emocionalmente frágil, irmãos. Essa geração de agora, a gente brinca, a geração Nutella, são muito Nutella. São cheios de mimimi mesmo. Emocionalmente frágeis demais. Não podem ouvir não. Não podem ser contrariados. Por quê? A mensagem qual é que a gente ouve? Não, você não pode aceitar o sofrimento na sua vida, não. Que isso? Você é crente, você é cabeça, você não é cauda. Você não pode sofrer. Como assim? Cristo sofreu, irmãos. Os apóstolos, todos eles sofreram por amor a Cristo. Como que eu e você não vamos sofrer por amor a Ele? Só se não somos cristãos. Só se não entendemos a mensagem do Evangelho. A morte de Cristo foi a maior demonstração do amor e da justiça de Deus, irmãos. Ali na cruz do Calvário, a justiça de Cristo e a paz de Cristo se casaram. Para nunca mais se separarem, irmãos. E graças a Deus por isso. A justiça de Deus e a paz de Deus se juntaram na cruz, nos reconciliando com Ele, nos dando vida com Ele, nos fazendo sofrer por causa do amor que temos por Ele. E é isso que nos mantém de pé como igreja. É isso que nos mantém de pé para continuarmos a nossa jornada de fé. Como aconteceu com os crentes aqui no primeiro século, na carta de 1 Pedro. É assim conosco hoje, irmãos. Nero vai nos perseguir, a Babilônia vai nos perseguir,
Os assírios vão nos perseguir, os cananeus vão nos perseguir, os babilônios vão nos perseguir. Como aconteceu no passado, vai continuar hoje. Pode ser outro nome. Para Babilônio, para Nero, qualquer outro nome você queira dar aí. Mas a perseguição vai continuar. Mas o amor de Deus permanecerá para sempre. Vamos ficar de pé e vamos orar? Qual tem sido o seu sofrimento? Ou o que tem feito você sofrer hoje, como crente? Apresente isso diante do Senhor nessa hora. Fala para Ele: Deus, o que tem feito eu sofrer é isso. E diga para o Senhor: Deus, eu quero aprender com o teu sofrimento, Senhor, a tua graça. Experimentar a tua bondade, a tua misericórdia em meio ao sofrimento que eu estou vivendo, a dor que eu estou passando, seja em qual área for. Apresente isso para o Senhor nessa hora. Deus, estamos diante de Ti com corações quebrantados pelo Teu Santo Espírito. E rogamos a Ti nessa hora que o Teu sofrimento na cruz seja o exemplo para nós como cristãos como sofremos. É a base. O Teu sofrimento na cruz nos deu vida. O Teu sofrimento na cruz foi substitutivo. O Teu sofrimento na cruz foi pelos nossos pecados, porque nós merecíamos a condenação, a morte. Mas a Tua graça, Deus, foi tamanha, como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E por isso estamos aqui nessa noite. Por isso, filhos e filhas de Deus podem dar graças ao Teu santo nome e glórias a Ti, ó Deus. Confessar o Teu nome, adorá-lo na beleza da Tua santidade, reconhecendo o quão bondoso e misericordioso Tu tens sido conosco. Porque a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode oferecer, foi essa paz que recebemos. A paz com Deus, que é o perdão dos nossos pecados, a justificação dos nossos pecados. Ó Deus, o Teu sangue nos purificou de toda a injustiça, de toda a maldade. Que possamos exercer, Deus, graça e misericórdia com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos maldizem, com aqueles que nos odeiam. Esse é o Evangelho de Jesus. Em meio à injustiça, à perseguição, à maldade que sofremos, não maldizer, mas bendizer o Teu santo nome. Que aprendamos com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Que as nossas vidas sejam tomadas de tamanha graça e misericórdia, Deus, nessa noite, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos experimentar isso e praticar isso na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Porque somente pela graça é que podemos, Deus, caminhar pela fé. Não é na força do nosso braço, não é porque somos bons, não é porque merecemos, é por causa do sofrimento vicário, substitutivo, irrepetível, que podemos, ó Deus, dar glórias a Ti e pregar a mensagem com ousadia, com coragem, dependendo do Teu Santo Espírito para anunciar as verdades daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o mundo da luz do Senhor. Amém. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todos os cristãos espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe quem está assistindo. Até o próximo domingo, querendo nosso Deus.